Focados, vamos dar início ao episódio 7 do Pod Foco, o podcast da Focada, onde tu encontras o foco necessário para deixar a tua marca no mundo. Eu sou a Natália, estrategista de marca e marketing, estou aqui com o Lucas, meu marido, nosso especialista em tráfego pago e vendas. Hoje vamos mergulhar em um universo que mistura história, sofisticação e sabor para tu aplicares insights valiosos no teu negócio. E para isso, estamos falando de espumantes, né, de champanhe, e a gente trouxe uma pessoa muito especialista nessa área, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, hoje com o último podcast de 2024, entrando quase aí em 2025. Estamos aqui com a Magna Lopes Barcelos, casada com Jerônimo Vargas, mãe da Lara, e tem o Frodo, um poodle muito fofo, inclusive. A Mag é sommelier profissional, formada pela ABS e pela ASE. Além disso, ela é formada também em harmonização, também pela ABS do Rio Grande do Sul, e fez também a parte de gestão de pessoas na Unodesk. Nossa conversa hoje será especializada em o que vocês estão vendo aqui em cima da mesa, vinhos e espumantes. Mag, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre é muito bom, né? Falar de coisas maravilhosas. Coisas gostosas. Regadas a um bom espumante, né? Sempre bom conversas sempre assim. bom, sempre bom. Seja bem-vindo, então, Obrigada. Mag. E pra gente colocar o pessoal todo na mesma página, digamos assim, né? Isso mesmo. Vamos falar sobre, então, qual que é a diferença, por que o champanhe é tão especial, então? Então, a diferença clássica entre champanhe e espumante é realmente o local onde o champanhe é produzido, tá? Porque o champanhe, para ser champanhe, ele precisa ser produzido na região de Champagne, na França, tá? Então, o que isso traz para toda essa significação, né, dele? Ele tem uvas específicas, ele tem leis rigorosas, o terroir é único, então torna isso uma bebida de personalidade única. Uhum. E o espumante, tudo que não é produzido dentro da região de Champagne, fora dela é espumante, tá? Uhum. Então, a gente tem uma brincadeirinha assim no mundo dos vinhos, que é: todo champanhe é um espumante, porém, nem todo espumante é champanhe. Tá? E, na verdade, assim, o processo de vinificação deles é o seguinte, porque o vinho, o espumante, ele é um vinho que produz um gás carbônico natural. E aí, isso é processado ou em garrafa ou nas cubas de inox. Então, mas para ser champanhe tem que estar dentro da França, dentro daquela região maravilhosa, incrível de Champagne. Ah, legal. E eu quero trazer já uma primeira polêmica. Eu gosto de trazer polêmica no podcast, né? Eu ouvi falar que temos uma vinícola que produz champanhe fora da região que se produz champanhe. É verdade isso? É verdade. Isso? Inclusive no Rio Grande do Sul, né? Não vamos falar nomes, mas todo mundo já sabe mais ou menos. O que acontece? Essa denominação da região de Champagne, quando ela pleiteou essa lei, né? Essa vinícola, ela já utilizava champanhe, tá? Então, foi antes dessa lei, né? Dessa especificação. Hoje, ela ganhou na justiça para falar que ela é champanhe. Mas, desculpa, eu não estou dizendo que é uma bebida ruim, é uma bebida ótima, mas ela não é champanhe. Até porque as uvas não são as mesmas, o método de vinificação não é o mesmo. Então, foi uma belíssima sacada de marketing deles, mas não é champanhe. Tá? Mas eles podem sim usar, estão dentro da lei, né? Adquiriram esse direito. Legal, e na maior parte dos casos, na realidade, o pessoal acha que tudo é champanhe, né? As pessoas falam bastante isso. Eu tomei um champanhe. Daí eu penso, nossa, que sensacional, uau, né? Mas isso ficou uma coisa assim, eu tomei champanhe. Eu nunca corrijo ninguém, né? Não cabe a mim. Mas a maioria fala assim, tomei um champanhe. Legal. Tá tudo bem. Então agora quando o pessoal vai se preparando pro final do ano para estourar aquele champanhe na virada, na verdade as pessoas vão ter que tomar cuidado, né? Porque então champanhe somente importado, se a gente vai analisar, né? Lá da região da França mesmo. E como que surgiu então essa bebida, né? Como que foi esse processo de criação? Porque hoje em dia a gente fala muito, tu vai no mercado, tu consegue encontrar um espumante, tu tem possibilidade também de importar o champanhe, enfim, a gente tem mais acesso. Mas onde que surgiu? Por quem que surgiu? Como é que é essa história? São várias histórias, tá?
são várias lendas, na verdade, né? Dom Perignon, por exemplo, ele quando a gente olha o rótulo dessa champanhe, a gente já lembra Dom Perignon. Então, dizem que ele foi o criador do champanhe, mas não foi bem assim, tá? Na verdade, a intenção dele era inibir as borbulhas, como a gente está vendo aqui, que é a perlage, né? Que sobe aqui através desse espumante que eu servi para vocês. Ele queria inibir a perlage. Então, porque para eles, essa perlage, essas borbulhas eram um sinal de defeito, tá? E aí, historicamente falando, quem realmente começou a produzir os espumantes, o champanhe, foram os ingleses, por incrível que pareça, porque eles compravam essa bebida da França e reengarrafavam. Quando eles reengarrafavam, ela automaticamente engarrafa, ela começava o processo de gasificação e eles adoraram. Então, Dom Perignon maravilhoso, incrível, né? Um monge francês que me perdoe, mas não foi essa história dele, tá? Inclusive é muito ligada àquela frase que teria sido dito por ele, estou tomando estrelas, mas também não foi dele, porque foi outra jogada de marketing 200 anos depois. Mas tudo isso está ligado, e não somos nós que vamos tirar a beleza da história, né? Sim. Mas foram os franceses nesse processo de comercialização e reengarrafamento. E aí, nessa jornada, então, foi se criando essa aura, no caso, né? Em volta do espumante. Mesmo. Porque é algo que a gente conversa bastante também, essa questão de que a gente até falou, vamos fazer o podcast final de ano e vamos falar sobre isso, né? Porque tá ligado muito essa questão de celebração, o brinde, essa vibe realmente das pessoas estarem em volta, né? Sim. Como que funciona, assim, foi justamente já nessa época, tu acreditas que isso foi surgindo? Foi com o tempo que isso foi surgindo? Como que é esse processo? Não, eu acho que foi surgindo com o tempo, porque a bebida, ela era ligada ao festejar, ao celebrar, mas só para momentos especiais, né? Então, eu acredito que ao longo do tempo, o consumidor, as pessoas, o mundo, ele foi percebendo que não. Mas eu me atrevo a dizer que foi a pandemia que trouxe essa inversão do consumo no mundo e no Brasil também. Porque o que aconteceu? Nós todos ficamos em casa, né, presos lá, compulsoriamente. E as nossas comemorações, que eram a maioria fora, elas passaram a ser dentro de casa. E o consumidor, ele começou a querer vinhos e prestar atenção em vinhos de qualidade. E essa preferência por vinhos de qualidade voltou a visão para o espumante. Legal. Então, outro fator também, o digital. Né? O digital, ele trouxe para o consumidor direto a aquisição de bons produtos, né? E essa visibilidade. Então, eu acredito que foi um caminho longo, sim, mas que, como tudo mudou pós-pandemia, durante e pós, essa história vamos só tomar um champanhe ou um espumante quando eu casar. Ou quando eu separar, né? Vamos brincar por aí. Mas só em grandes comemorações, vitórias, né? Que a gente tem na nossa vida cotidiana. Mas não, isso trouxe, né? E o mercado também, ele se mostra muito favorável para isso, porque o nosso mercado, nós temos muitas opções brasileiras e importadas, com preço acessível. Legal. E aí isso popularizou também dentro do consumo. Sim, né? Deu mais acesso à população em geral. Né? Isso aí. E aí a gente enxerga que qualquer momento você pode abrir um espumante legal que vai ser sucesso. Como a gente nota que é realmente uma coisa cultural, né? Isso mesmo. Que a gente vai olhar, a gente associa o champanhe a alguma comemoração. Isso aí. Seja que nem agora, final do ano, né? Alguma comemoração de alguma festa, enfim, alguma conquista na vida, né? Às vezes em casa a gente faz isso também. E me diz uma coisa, tem a ver por ser alguma coisa, uma bebida mais leve do que, por exemplo, um vinho mais robusto também? Com certeza. Claro que, salvo os grandes champanhes que passam por processos mais complexos, né? Existem champanhes que ficam anos em garrafa,
até saírem para o consumidor. Então, não é uma bebida... Esse, especificamente, não é uma bebida para consumo diário. Né? Esses dias eu vi uma pessoa, um ícone aí do mundo do vinho, fora do país, ele estava tomando uma Dom Perignon 1985. Então, claro que essa bebida ela foi preparada para estar fisicamente, né, propícia para o consumo. Sim. Então, mas salvo isso, a cultura realmente ela mudou devido a toda essa mudança que veio acontecendo gradativamente. Sim. Né? Os padrões de comportamento de consumo em geral, né? A gente comenta bastante, até foi interessante ter falado sobre a pandemia, que a pandemia ela trouxe diversas modificações, na realidade, na nossa sociedade. Isso. E até algo que a gente comenta bastante também, se a gente vai pegando gerações mais novas também e tudo mais, vai tendo um jeito diferente de lidar com a vida. Até essa questão das comemorações em si, eu percebo assim que o pessoal tende a querer comemorar coisas menores, às vezes. Isso mesmo. Então, muitas vezes, os mais velhos queriam, vou comemorar especificamente, vai ser o final de ano e a entrada do novo ano, um casamento, que a gente comentou, coisas nesse sentido, né? Sim. Mas eu vejo que o pessoal está começando a quebrar esse paradigma realmente, para comemorar, sei lá, fiz uma questão específica que hoje achei isso interessante, vou celebrar. E sempre vem esse ímpeto de celebração, de certa forma. Mas também tá tendo uma quebra agora, eu vejo até na função de verão, já que a gente tá no verão também, dá pra falar sobre isso, né? Do pessoal querer beber bebidas mais leves, não uma cerveja, enfim. Isso. Mas o público jovem, ele é grande responsável por essa mudança também, desse crescimento. Tanto dos vinhos tranquilos, o vinho tranquilo que a gente chama não é o vinho que tem a gaseificação. Né? Mas o jovem, ele é bem responsável por isso, porque ele também enxergou. É álcool, tudo bem. Mas o jovem, ele não quer mais tomar cerveja para não criar barriga. O jovem, ele tá mais saudável. Então, isso também é um ponto muito importante nessa crescente. Sim. E atribuindo as vitórias diárias. Porque hoje está todo mundo estudando, se informando, fazendo coisas que a gente não fazia antes e que, nossa, você chega em casa ou convida um amigo, uma amiga, ou a própria esposa, o marido, olha, hoje foi sensacional, hoje nós vamos tomar uma bebida, um vinho, um espumante delicioso, geladinho. E é isso que acontece. E legal que isso vem criando, na verdade, uma nova cultura, né? Se a gente olhar um tempo atrás, não me lembro que data exatamente, mas que ficou comum agora os vinhos em lata. Que o pessoal aqui pra praia toma bastante, inclusive. Então, tu vê hoje, tu vai nas praias aqui de Santa Catarina, ainda mais numas praias onde tu tem um público, um poder aquisitivo um pouco maior, tu não vê mais caixas de cervejas na beira da praia. Tu vê pessoas tomando latas de vinho, ou melhor ainda, né, com garrafas e até levando suas próprias taças de cristais pra praia. Então, como isso mudou, e a gente realmente vê um público mais jovem fazendo isso. Então, é interessante, eu acho, que tu comentar um pouco também desse novo mercado, que é o mercado de vinhos em lata. Qual que é o impacto que tu enxerga no quesito da qualidade da bebida, né, de como ela é formada para esse novo mercado que está surgindo hoje, essa nova forma de consumo? Então, ele é um produto muito, muito legal justamente por isso, né? Ele tem um apelo para pessoas jovens, né? Tem um apelo para a praia, para o clube, para um piquenique, para um churrasco numa chácara. E existem marcas, sim, que fazem muito bem a bebida, né? Para a pessoa não se decepcionar. Porque, às vezes, acontece o quê? Ela não toma. Aí, quando ela vai tomar um em lata, ela... Opa, não era o que eu pensava e já desiste. Mas não. As marcas estão, sim, investindo. Eu considero que ele é um produto ainda sazonal, né? Existem determinadas épocas para ele ser consumido. Sim. Mas é um produto que ele está entrando no mercado juntamente com o vinho sem álcool, né? Hoje eu já tem marcas que vendem a latinha, branco, rosé, tem espumante e tem o sem álcool também. Então, é uma crescente, mas também para esse público jovem, que ele não é um produto tão em conta. A precificação dele, ela se torna um pouquinho maior, tá? Mas é para um público que não faz conta. É um público imediatista, que ele está ali, ele está dentro da loja, ele está dentro da adega de um próprio supermercado, ele já abre, ele já pega, ele já leva, ele já sai tomando. E pouco olha preço.
o público mais jovem. Né? Sim. Então, essa cultura, sim, é uma crescente. E eu volto a afirmar que existem produtos muito bons, sim. Que eu já provei e aprovei. Legal. Aí a gente entra na parte da experiência também, que a gente já falou aqui, né? Esse novo mercado, a experiência que tu tem ao levar o teu vinho, levar o teu espumante, né? Em lata, no caso, para praia, para churrasco, afins. Facilita o consumo, na realidade, né? E já puxando um gancho que tu falou, que é um produto com uma precificação um pouco mais alta, eu queria entrar aqui na seguinte pauta, né? Hoje a gente enxerga que quando a gente fala de cidra, fala de espumante ou fala de champanhe, tu consegue entender mais ou menos em qual classe ela se encontra, né? A gente entende que o champanhe é uma bebida mais cara, por ser importado, né? Por não ser produzido aqui no Brasil, que nem tu comentou. E aí a gente tem a parte também dos próprios espumantes, que aí tu tem um leque enorme de preço, inclusive. E antes, se tu me corrija se eu estiver errado, mas antes disso tem a parte da cidra também, que acredito que seja um produto um pouco inferior em relação a todos esses, né? Como é que tu verifica hoje no mercado essa classificação, digamos, social entre champanhe, espumante e a cidra? Todo mundo quer ser feliz, né? Então, isso não cabe, às vezes, nós profissionais, a gente entrar no que a pessoa gosta. Mas a cidra, na verdade, ela ficou um pouquinho descriminalizada. Mas a cidra, ela é de maçã, né? Então, ela foi ligada ao nome espumante, mas ela é uma bebida que não é de uva, né? Mas ela ainda é consumida no Brasil. Fora também. Existem cidras deliciosas e não tão baratas também. Né? Então, eu acho que a comparação toda, ela vai ficar, claro, o champanhe, hoje, ele está muito voltado para o mercado de luxo. Né? Isso é um outro ponto importante que depois a gente pode voltar nele. Mas eu acho que hoje, pela abertura do digital, como eu citei antes, existe valores para tudo, para todos. Eu acho que todo mundo encontra em qualquer lugar, ou no e-commerce, ou nas lojas físicas, algo interessante que vá caber no bolso, se a pessoa estiver procurando o preço, né? Porque hoje, sim, as marcas elas estão ligando o valor à qualidade. Ninguém mais quer pagar, por mais que pague muito em conta, ela não vai querer chegar em casa ou realmente até num jantar e passar vergonha achando que aquilo ali é ruim, não é legal. Então, eu acho que tem esse mercado, se a gente for ver no geral, ele está beneficiando o consumidor, de modo geral. Claro que existem produtos um pouco melhores e aí vai subindo, né? Sim, com certeza. Aí vai... Na realidade, assim como em diversas áreas, na realidade a gente tem diversas possibilidades de público e possibilidades de produto. Então, é legal que tem, também que nem o Lucas comentou, essa questão dos espumantes, hoje a gente percebe que sim, tem um leque gigante. Isso mesmo. De possibilidades, né? De valores, de qualidade, efetivamente, aí marcas, enfim. E aí, quando a gente entra, é até interessante esse ponto que tu levantaste do luxo, né? Realmente, quando a gente fala de champanhe, a gente já tá indo para uma aura diferente. Isso aí. É um outro patamar, digamos assim. E realmente está ligado mais a pessoas que têm poder aquisitivo maior. As pessoas têm um jeito de lidar com as coisas de uma maneira diferente. E essa questão de estar num ambiente, colocar um champanhe, é diferente a relação, né? Então, comentar um pouco sobre essa questão também. Como que funciona? Por que tá tão ligado ao luxo? Quando que despontou esse negócio? Isso aí é muito interessante, porque assim, as grandes marcas de champanhe, elas estão ligadas diretamente ao mercado de luxo, qualidade e exclusividade. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O grupo LVMH, que é a Moët e a Louis Vuitton, elas são detentoras hoje da Moët Chandon, da Veuve Clicquot, da Dom Perignon, e elas investem pesadamente nesse marketing estratégico de lifestyle. Então, eles patrocinam eventos de alto nível. Eles se preocupam, a LVMH, por exemplo, ela se preocupa com o controle de qualidade desses champanhes que eles são detentores, e da distribuição. Então, vocês vejam que é um mercado que ele eleva, né?
Então, quando nós vemos determinadas marcas, ou você vê, nossa, essa é a marca. Então, porque a gente já está acostumado a entender que é para quem pode mesmo, né? Eventos como a Fórmula 1, isso já desde 1950, ela vem trazendo essa visibilidade, né, para o champanhe naquela grande comemoração. E não é qualquer champanhe, são sempre marcas icônicas, né? E esse movimento, às vezes a gente se engana aqui agora, né? Nossa, estamos vivendo um mundo assim de muito luxo para um tipo de pessoa. Mas esse mercado que essas grandes marcas elas exploram vem mais ou menos desde o século XX, no pós-guerra. Claro que existe às vezes, não, a crescente, ela dá a sua... Ela se nivela, né? Mas esse tipo de mercado, ele só cresce. Vai muito bem, obrigado. Tá, me diz uma coisa, só para eu entender de uma forma mais clara. Teve algum motivo que fez o champanhe hoje ser percebido mais caro que o espumante? Ou seria porque realmente eles lá disseram que não, champanhe somente que foi feito em tal lugar? Não, é que assim, Lucas, lá é muito difícil produzir, tá? E hoje ainda com essa manifestação climática que está acontecendo, não é caro porque está lá. É caro, existe um valor. Eu não gosto nem de usar essa palavra caro. Existe um valor agregado em cima, por quê? Não é só você ir lá plantar, colher. Então, existem leis rigorosíssimas para esse champanhe se tornar champanhe, ficar dentro das... É chamado maisons, né? A gente nem chama vinícolas, mas são vinícolas. Dentro das maisons por anos, porque existe toda uma lei para ela se tornar champanhe, para ela sair da onde ela está. Essa região de Champagne, ela vem sofrida nos últimos anos com muito frio, muita neve. Os vinhedos estão muito difíceis de ser cultivados, né? E é uma região, inclusive, que praticamente todo mundo que está ali vive do vinho, tá? Então, quando existe um abala todo mundo. E eles têm um trabalho também, porque existe o vinho base, né? Então, quando você compra uma Veuve Clicquot ou uma Dom Perignon, ela tem que sempre ser o mesmo sabor, a mesma qualidade. Eles não podem se dar o luxo de você pegar uma safra X, aí dali um tempo você não é o mesmo. Então, existe sim toda essa justificativa. Não é só, o ser champanhe porque é caro. Porque dá muito trabalho, tá? Acaba se tornando único, isso, realmente. Né? E quando a gente fala que por que um vinho é de guarda? Por quê? Porque deu um trabalho, ele fica dentro, e isso demanda pessoas, todo um gasto de energia, né, em cima daquilo ali. Então, se torna, sim, um produto de valor superior, porque existe todos esses fatores, e muito mais, né? E no caso, só para trazer aqui, no caso dos espumantes, tu tem um processo um pouco mais simples. Vamos por assim, esse processo aqui que eu trouxe para vocês, da Valmarino, ele é um processo de champanhe. É o método tradicional, no qual a segunda fermentação é feita em garrafa. Esse, por exemplo, ele ficou 24 meses maturando em garrafa. É o mesmo processo de champanhe? Sim. Inclusive, são as mesmas uvas, porque existem as uvas que precisam ser para a champanhe, que é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Esse, por exemplo, é Chardonnay e Pinot. Então, ele é o mesmo processo de champanhe. Então, também é um produto que ele tem um valor um pouco maior. Por quê? Vocês analisem, né? Ele ficou só para sair, para venda, ele ficou lá dentro 24 meses. Então, porque daí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas fica lá. Mas, gente, tem alguém que cuida, tá? Não, eles não vão lá, tchau, tá? Daqui 2 anos eu volto. Existe todo um contexto em cima. Mas, voltando a falar ali, que você perguntou, Lucas, existem, sim, excelentes espumantes com o método tradicional, que é o método que se usa lá.
E aí é outro também, são outros sabores, aportam outros sabores e também vai subindo a categoria, né? Não, e até essa questão da dificuldade de produção, quando a gente pensa em produtos em geral, e tu citasse Louis Vuitton, diversas outras marcas, quando a gente pensa em marcas de luxo, alta costura e afins, tem esse processo de ser algo mais único, nesse cuidado, é mais dificultoso. Elas não vão fazer uma bolsa que nem uma marca qualquer faz uma bolsa. Isso mesmo. Então, por isso que se ligam também dessa forma, né? É interessante a gente levantar esse ponto, porque até pra gente aplicar nos nossos negócios. Quanto mais, claro, obviamente a gente não precisa fazer uma coisa extremamente trabalhosa e tudo mais, mas quanto mais detalhes, quanto mais valor agregado a gente consegue colocar em cima de um produto, de um serviço, enfim, mais a gente consegue ter um valor efetivamente a ser cobrado por aquilo ali. Então, por isso também consegue se elevar, né? E é interessante essa questão que tu trouxe. Fórmula 1, hoje em dia tá um pouco mais, né? O pessoal em geral consome, enfim. Mas se a gente parar pra pensar uns anos atrás, até a gente não precisa ir muito longe. Eu, quando era criança, mesmo assim, era uma questão de que, nossa, era alta classe. É que nem falar de tênis, por exemplo, né? Então, a gente tá falando de esportes que são alocados em classes sociais mais específicas, porque são mais caros realmente de se praticarem, né? Tem N fatores. Então, aí, olha a ligação de todas essas questões, né? É um evento de alta classe, é um produto de alta classe, eles vão fazer uma roupa também com diversas marcas estampadas ali e tudo mais, que também são marcas mais renomadas. Então, a gente tem que ir verificando essas questões que não... é só porque... É só porque... é só porque demorou um pouco mais. Não, tem... Daqui a pouco, que nem eu comentei, né? Vai fazer uma alta costura, vai ter um estilista específico, vai ter uma pessoa específica, um costureiro lá que vai fazer aquela peça assim como fazer um espumante ou um champanhe efetivamente por anos... Vai estar fazendo uma bolsa por ano, entendeu? Aí pensa o quanto que aquilo ali realmente tem de valor agregado. E até interessante essa questão dessas collabs, digamos assim, de marcas, né? Não, e tem todo um estudo, né, gente? É todo um investimento intelectual ali em cima. Claro que tem a tecnologia, mas o investimento que se tem ali para se obter tanto a moda quanto carros, né? Vamos englobar todo esse... iates, helicópteros, carros, roupas, bolsas, sapatos, né? Então, existe você despende uma educação mesmo para estar ali, né? Para você entender o que você está fazendo, para poder você chegar no consumidor que você quer atingir. Exato. Né? Então, existe todo esse investimento intelectual também, né? E a gente nota pela própria garrafa, né? Ela tem um formato específico, o cuidado com o rótulo, o cuidado com os processos, a bebida, isso tudo influencia para que a garrafa se diferencie no mercado. Trazendo para a parte muito de branding da marca, é muito investido nesse tipo de mercado também. Tu vê ali, tu consegue notar de forma perceptível, né, se uma garrafa ela vai ser cara ou não na prateleira. Porque tu geralmente tem empresas, né, me corrija se eu estiver errado, que quando a garrafa ela tem um valor mais agregado, elas têm cuidados minuciosos no próprio formato, na própria embalagem da marca, né? Coisas que geralmente bebidas que tem um processo mais, digamos, enxuto, mais simples, né? Que o processo que acaba que não consegue gerar muito valor, acaba que é o contrário. Tu vê aquelas embalagens mais simplistas, né? Claro. Não, e até a produção das rolhas, próprio vidro. E o que você falou é bem interessante, Lucas, porque assim, às vezes as pessoas falam, tá dentro de uma garrafa imponente é bom. Nem sempre, mas eu sempre ressalvo. Ninguém vai fazer uma bebida ruim e não investir, né, na apresentação. Claro que eu já abri vinhos numa garrafa extremamente simples e o produto é excepcional. Mas quando a empresa, ela investe no vidro, no rótulo, na própria rolha, porque hoje a gente sabe que não são todas as rolhas que são rolhas mesmo, tem as sintéticas. Então, no momento que você vê o produto, é isso aí, é o posicionamento da marca do início ao fim.
Até a apresentação, até chegar ali, né, no consumidor. E mais um pedaço de trabalho também, né? Que às vezes as pessoas acham, tá, beleza, tô aqui, peguei aqui em qualquer lugar e tal. Mas até essa questão do formato mesmo, não é um formato tradicional. Não. Então é mais dificultoso de fazer. A questão do próprio design, do rótulo e tudo mais. O pessoal não vai simplesmente colocar qualquer cor, qualquer tipografia ali e dizer assim, ah, tá, isso aqui agora representa. Não é assim que funciona, né? Então, realmente, essa questão do trabalho intelectual que tu trouxeste, eu acho que é bem legal, até para as pessoas entenderem que isso a gente pode aplicar em todos os âmbitos. Então, a gente consegue trazer para o nosso serviço, para o nosso produto, enfim, e ir aplicando. Às vezes, em questões básicas, às vezes as pessoas acham, estavam falando algo extremamente distante, né, de nós. Mas, se tiver esse cuidado em pequenas embalagens que tu vai entregar teu produto, ou até o modo como tu lida na própria internet, enfim, que tu vais comunicar aquilo que tu faz, tu estás engarrafando o teu serviço ali e distribuindo ele para a população, no final das contas. E querendo ou não, você tá mexendo com o sonho de alguém, né? Exato. Porque, olha, meu Deus, é um sonho para mim consumir tal produto. A gente entra num mercado novo, né? Porque eu brinco, dois mercados que tu começa pequeno, tu vai crescendo, depois tu não dá volta. É o café e o vinho. Né? São dois mercados que tu começa com essa parte. O paladar não retrocede. E o vinho, né? Uma coisa que eu reparei logo que tu chegou aqui foi o primeiro que eu queria só entender, tá? O formato da garrafa, tá? Com certeza ele influencia o tipo da bebida que está dentro. Sim. Então, por exemplo, eu acredito que o formato da garrafa de champanhe tem esse formato por algum estudo que vai fazer a preservação do líquido ali dentro. Outro detalhe, o formato das taças, né, dos recipientes para beber vinho. Ele também tem os formatos específicos, né? Estou longe de ser um expert em vinho, estou começando a entrar nesse mercado e já sei que as taças elas vão corresponder muito por causa da deixar mais aerado, né? A cor, tonalidade, a textura, o cheiro do vinho. Consegue explicar um pouco melhor todos esses processos também? Hoje já mudou bastante a forma de você tomar, tanto vinho quanto espumante. Não quero que ninguém jogue as suas taças tradicionais das avós, as tulipas fora, longe disso. Mas existe também, como as empresas, elas cada vez mais estão trazendo mais aromas, sabores para dentro das garrafas. Aqui, automaticamente, ele precisa acompanhar. Então, as taças, hoje, elas já estão mudando. Eu até trouxe essas aqui, propositadamente, porque ela é uma taça um pouco maior, com a boca mais larga. Então, o que isso aporta? Você já vai sentir o aroma logo que você levar ela à boca. Então, existe toda essa mudança também na apresentação. Eu hoje, por exemplo, eu não tomo mais espumante em taça a tulipa, né, que a gente chama. Sim. Porque eu gosto de realmente sentir os aromas, os sabores, né, que estão aqui dentro desse produto. E esse tipo de taça, ele proporciona melhor, né? Então, é toda uma, sabe, uma cadeia, né? É uma coisa que ela vai indo. E assim, é pra gente realmente... Quem gosta, não é para você ficar chato, né? Eu sou meio reticente a essa história, não chato. Quando eu sou solicitada, como o Lucas está me pedindo agora, eu falo. Mas eu não vou entrar nesse mérito se a pessoa não me perguntar. Mas esse aqui você tem que tomar então. Não, gente, calma lá. Mas profissionalmente eu tenho essa obrigação, né? Meu dever. Sim. Falar e esclarecer essas dúvidas. Eu acho que assim, existem sim as taças propícias, porque você vai investir numa bebida, você vai querer extrair o máximo dela, o máximo que você puder, né? Não só o álcool, né? Sim. Mas o aroma, a cor, né? O Lucas citou, muito importante isso, a coloração, como ela se porta, e ela vai abrindo. Então, quando a gente coloca a bebida aqui, o oxigênio, ele já vai entrando e isso vai transformando a tua bebida. Então, os aromas eles vão se expandindo, a cor também. Então, é tudo uma sequência. Né? Legal. E agora já trazendo para a parte de harmonização e verificando já também que estamos para o final do ano. Mag, para a gente pegar um espumante, um champanhe, o que a gente harmoniza com esse final do ano? Gente, eu adoro essa parte.
Na verdade, assim, gosto bastante, né? Porque como eu fiz a harmonização, eu gosto mesmo de simplificar. E eu não estou falando bobagem e não estou sendo negligente, né? Com as especificações. Porque a gente fala, né? Ai, champanhe, espumante, eu vou comer com lagosta, né? Gente, caríssimo, com caviar. Não, gente, calma, não precisa. Você vai, claro, um sushi delicioso, um risoto de camarão. É claro que a gente vai já pensar nisso, tá? Mas o espumante e o champanhe, ele tem uma característica muito especial porque ele limpa o paladar. Então, gente, assim, ó, tá em casa, não tem nada para comer, mas tem o espumante, mas tem aquela pipoca, pode fazer, tá? Põe manteiga lá na panela, vai ficar sensacional. Coxinha, gente, coxinha, fritura. Como assim? Pode comer uma coxinha e tomar. E as coisas do dia a dia. Mas claro, né? A gente tá chegando no final do ano, a gente tá falando de ceia, de reunir a família, é o peru, é o chester, são aquelas delícias todas. Então, o espumante, ele é super democrático. Porque ele realmente ele vai com tudo. Aí a gente entra na parte das sobremesas. Existem os espumantes moscatéis, que são incríveis, que deixam a experiência do doce, né, perfeito. Então, eu gosto dessa bebida por isso. Vai numa feijoada, como assim? Leva o espumante. A tua experiência no pagode, na feijoada, vai ser outra. Então, é muito democrático. É legal essa questão do democrático, né? Porque justamente, até isso que tu estava comentando das taças, também me veio à mente junto com esse novo assunto, essa questão das pessoas, elas terem acesso, hoje em dia, e elas poderem consumir. Então, até esse ponto que tu trouxeste, né? Não precisa ser a chata que vai falar, não, tem que tomar nessa taça, se tu não tomar nessa taça, tu não pode beber essa bebida. Tem pessoas que têm esse jeito de ser, né? Tem. Tá, tudo bem, enfim. Mas aquela questão, às vezes a pessoa, ela tá querendo entrar no mundo dos vinhos, né? E de certa forma, poxa, a gente tem diversas possibilidades que a gente estava comentando e ela acaba sendo barrada por daqui a pouco não poder comprar uma taça mais específica. Cara, a gente tava falando de vinho em lata, né? Daqui a pouco tu pega um copo e toma um vinho e experimenta no primeiro momento pra depois começar a abrir pra esse mundo. E descobrindo e ir subindo a escadaria, digamos assim, né? Para conseguir compreender um pouco mais sobre essa questão. E essa questão de trazer harmonizações práticas. Super práticas. É excelente. Porque a bebida, ela propicia isso. O espumante em si, ela dá essa possibilidade. Porque ela tem os aromas, ela tem a acidez, que é muito importante numa bebida, né? Que ela tá viva, ela tem acidez, né? Tudo muito equilibrado. E ela limpa o paladar. Então, vai estar super bem servido, sabe? E trazendo isso. Eu não gosto muito dessa palavra desmistificar, eu não gosto. Porque tem coisas que, né, não tem como desmistificar. Então, eu facilito. Eu gosto de facilitar a vinda da pessoa para esse mundo, né? Para o mundo do vinho. Porque eu acho que é um mundo para todo mundo, sim. E tem para todo mundo. Só que é como o Lucas ressaltou, quando você vai subindo, você não volta atrás. Você não precisa disponibilizar de algo tão legal todos os dias, né? A não ser que você possa, né? Que a pessoa possa muito, aí tá tudo bem. Mas nós somos pessoas normais, então a gente pode sim, hoje não precisa tanto, amanhã sim. Mas realmente, o paladar, ele não retrocede. Pra nada. Sim. E outra coisa legal de falar sobre bebidas de vinho, né, de uva, no caso, seja o vinho, seja o espumante, é a própria história que eles possuem. Né? No momento que tu vai entrando muito a fundo nesse mercado, você não vai comprar uma garrafa e tomar só porque é bom. Você toma porque tem uma história. Porque tem uma história. Mag, como a gente foi lá, a gente conversou, a gente já se conhece há um tempo, e eu sei que tu vende histórias, tu não vende vinho. Né? E eu quero trazer um pouco relacionado a negócios também agora, mais pro final do podcast. Me conte um pouco, tá, sobre esse teu intuito de vender histórias e não vender um vinho. Como surgiu? Como foi a tua ideia de entrar nesse mercado? É uma coisa que tu sempre fez? Uma paixão que brotou? Como é que surgiu? Então, eu venho de um pai que era enólogo, né? Então, meu pai era uma pessoa que ele era um contador de histórias e um sonhador, né? Então, ele saiu de onde ele estava e foi para São Paulo para fazer vinho. Ele queria fazer vinho, né? Ele queria ser enólogo e estudar.
E o meu pai, ele era uma pessoa muito... Ele lia muito, ele se interessava muito por muitas coisas. Ele fazia... O nosso castigo era ler, tá? Hoje a gente... mas na época a gente não achava, mas ele fazia a gente ler. Tá de castigo, vai ler. Então, eu sempre escutei meu pai contar as histórias, né? E hoje, o que eu sinto, assim, que tudo tem uma história. Toda a história de uma vinícola, a familiar, o rótulo, por que aquilo foi parar ali. Então, eu acho que, tirando a licença poética do comércio, do business, eu acho que todo mundo gosta de saber o porquê, o significado. Porque nós estamos também numa época que as pessoas querem se informar. Né? Eu tenho, às vezes, senhorzinhos que me procuram, vão na loja, que eles têm um valor bem pequenininho, mas eles querem saber daquele vinho. E eu procuro sempre ter rótulos que contem alguma coisa, por mais que o valor seja um valor um pouquinho abaixo. Né? Trago produtos, inclusive, que eu acredito que vão fazer aquela pessoa feliz dentro do que ela pode disponibilizar. Mas eu acho que a história, ela faz parte. Né? Então, e nada melhor do que você contar a história do vinho, da família, do rótulo, como eu contei sem querer, né, Nath, aquele dia lá do vinho que você acabou comprando, que tudo tem uma história. Tudo tem uma história por trás. E eu acho incrível quando eles retratam essas histórias, né? Tem eu estava ali revivendo algumas coisas ali sobre história mesmo. Agora tem esse filme que eu indico muito, tá? Para todo mundo assistir, que é o filme da Viúva Clicquot, né? Que é a Barbie Nicole, que com 27 anos ela assumiu os negócios do marido, né? Porque ele veio a falecer. E ela, de um produto que estava fadado ao fracasso, ela levou ele no patamar que nós sabemos hoje onde ele está. E o filme mostra muito isso. Eu acho que é um filme para todo mundo assistir, porque mostra o que ela quis fazer, onde ela chegou, como ela chegou, que ela estudou para aquilo. Ela foi uma mulher à frente do tempo dela, jovem, né? Imagina 1700 e não sei quanto ali, quando as mulheres não podiam fazer absolutamente nada. Então, quando você se depara com esse tipo de história, você quer levar adiante, você quer passar, né? Temos histórias belíssimas de vinícolas na Argentina, na África do Sul, na Austrália, na própria Suíça, França, Itália. Então, todo mundo leva uma história. E eu sempre procuro fazer isso. Eu sempre procuro... Às vezes eu nem provo o vinho, mas eu já vou lá. Eu quero saber o que aconteceu para esse vinho estar aqui. Então, eu gosto disso. Eu acho que é uma forma da gente aproximar a pessoa. Aí vem de berço, né? A questão da história. E é muito legal isso, assim, da gente poder passar, porque como tu mesmo comentaste, a gente consegue absorver aquela história e no momento que a gente se reúne com os amigos para beber, ou até mesmo pela própria internet, a gente consegue expor esse conhecimento no final das contas, né? Então, tu tens ali uma informação nova. Até a gente vinha conversando esses dias sobre isso, que essa questão de tu teres mais uma informação para debater. É para quebrar o gelo em algum momento, é para trazeres alguma informação diferente. Então, esse ponto de a gente ter diversos acessos hoje, né? Vai facilitando essa questão e a gente poder aplicar também isso nos nossos negócios no final, né? Porque a gente comenta muito, às vezes o pessoal quer falar apenas do benefício que tem ali o produto. É muito gostoso. Ele é assim, é assado. A uva, por exemplo. É caro porque é caro. É caro porque é caro, né? Funciona assim. Só que também tem essa outra nuance dos porquês. Que aquilo ali é aquilo ali. Essa questão da história como um todo aí da Viúva Clicquot, enfim, do modo como ela criou, no final das contas, né, a bebida, enfim, e o quanto que isso vai impactando pra gente poder pensar assim, bom, então eu posso ter um produto que é o mesmo produto, digamos assim, que todo mundo, eu posso ter o serviço que é o mesmo serviço que todo mundo oferta, e aqui a gente pode falar de diversas áreas, no final das contas, né, mas a gente pode expor isso de uma maneira diferente. Claro. E esse expor, ele passa por este contar histórias, isso né? Mesmo. E essa questão de a gente conseguir puxar algo, agora mesmo tu conta uma história da tua família, trouxeste teu pai, o porquê do conhecimento, de buscar por isso, enfim. Então, isso tudo vai deixando a gente mais alegre
de certa forma, vai agregando alguma informação, enfim, verdade. fica mais interessante aquela informação e passa a ser mais fácil da pessoa absorver isso e não esquecer. Claro. Então vai quase de dica pro final do ano, né? Compre um espumante, um champanhe, se informe da história dele, leve isso pra virar pra do tua ano. memória, né? Leve isso pra as Porque- pessoas que tu vai conviver, no caso, né? E querendo ou não, né, gente? A gente tira a bebida do dia a dia e chega no final do ano, é um sinal de boa sorte, né? De prosperidade, você erguer a taça e receber deixar para trás o que ficou, mas receber com uma taça de espumante, com borbulhas maravilhosas, o que tá vindo por aí, né? Então, Sim, eu acho legal. que é isso. Bom, Magui, eu quero que tu fale onde é que as pessoas te encontram e fale um pouco do que tu faz também pro público aí saber Tá o bem. que tu faz, onde te encontrar também. Então, hoje eu estou como sommelier à frente da Leclos Vineria, né? Nós somos uma loja de vinhos, mas nós, como aproximamos as pessoas, né? Então, dentro da loja ou fora, eu consigo ministrar cursos, confrarias, workshop, desde pessoas que não entendem nada até um pouco mais avançados, vinhos do mundo e jantares harmonizados, né? Que isso é muito interessante. Agora, final do ano, o pessoal começa e aí agrega aquilo ali. Eu quero comer tal coisa, mas quero tomar o que é certo, né? O que combina, o que realmente faz a diferença ali. Então, a loja hoje, ela é isso. Ela é uma loja, né? Mas eu procuro cada vez mais ampliar os serviços para as pessoas conhecerem o mundo do vinho através da educação mesmo, né? Porque eu acho que a educação é isso. E você leva para a vida a forma como tomar, o que comer e a parte educacional de treinamento também. Então, tem bastante coisa. Legal. E o arroba? @Leclos Vineria, tá? Ó, pessoal, então a gente vai deixar nos comentários também, né? Se tu quer saber um pouco mais sobre esse mundo que não tem volta, né? Digamos volta. assim. Mas tem mais curiosidades sobre isso. Você pode ir lá acompanhar a Mag, né? A Leclos Vineria, conversar com ela, que eu tenho certeza que ela vai estar de braços abertos. Isso aí. E Mag, agora se aproximando do final do podcast, queria saber uma mensagem para o final do ano, aproveitar aí que a gente está virando o ano para 2025, né? Que mensagem tu deixaria para o nosso público? Eu acho que assim, que esse ano, né, um anozinho assim veio meio, né, tá todo mundo querendo que ele vá embora, mas eu acho que informação, a gente receber o que a vida tem de melhor para dar pra gente, a gente deixar para trás o que não foi legal, aprender também um pouco. Então, eu acho que nada melhor, né? Abrir a cabeça para novas experiências gastronômicas, ou de bebida, ou de trabalho, né? Eu acho que a gente tá aí, tem que estar aberto para tudo que a vida tem para oferecer pra gente. Então, tanto nesse aspecto como no geral. Então, eu acho que 2025 tá aí e a gente vai brindar bastante. Com certeza. Vai encerrar brindando e vai iniciar brindando. Com certeza. Então, Focado, vamos quebrar o script. Alguma mensagem também, Focada? Meu Deus, pessoal. Bom, eu acredito que esse ponto que a Mag trouxe, né, da gente poder abrir a mente e buscar por novos conhecimentos. Até um dos objetivos do podcast é isso. A gente poder trazer novos conhecimentos para todo mundo e ligar algumas coisas que parecem não estar ligadas. Porque as pessoas, por que eles estão falando sobre champanhe, né? O que está acontecendo aqui? Mas é uma informação que a gente consegue ir trazendo. Se vocês forem parar para pensar, a gente trouxe diversos insights que dá para aplicar na vida profissional, na questão das empresas, enfim. Então, é justamente ter essa mente para ligar pontos que às vezes não estão tão conectados ali e trazer uma informação nova para nossa vida. E tu deixa uma mensagem, então, agora também, já que tu me jogou. Então, pessoal, minha mensagem é simples. Tenham um feliz ano novo, que seja muito próximo para todos nós. Verdade. Que a gente consiga colocar os nossos planos em prática, atingir nossos objetivos, nossa meta, com o pezinho no chão, mas sonhando sempre e com metas, né? Lembrando que a diferença de um sonho e de uma meta está na data. Na data. Então, quero encerrar esse podcast especial, desejar novamente um feliz 2025 para todo mundo que está nos escutando, para vocês aqui também. Mag, novamente, obrigado pela presença. E quero propor a gente encerrar fazendo um brinde para 2025, tá bem? Então, que venha num ano incrível, cheio de comemorações. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.